Shalom, bem-vindos oficialmente a esse maravilhoso shiur. Hoje, um episódio muito especial. Nós vamos tratar a respeito da lei e da graça. Vamos entender um pouquinho esses termos dentro da visão judaica com testemunho em Yeshua como Mashiach. Mas antes de nós iniciarmos, como de costume, Shalom, Gabriel. Shalom, Ravi. Shalom a todos que estão acompanhando o maravilhoso Hatshuvá que está iniciando aqui. Quero dar alguns rápidos recados, como de costume. Então, caso você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e também de ativar o sino das notificações para que você sempre seja notificado quando um conteúdo novo for postado aqui nas nossas redes sociais. Caso você queira também nos acompanhar no Instagram, @BeitShalom_, Congregação Israelita Beit Shalom, é a nossa conta do Instagram, nosso perfil do Instagram. Nos acompanhe lá também, porque nós colocamos conteúdos no Instagram. Caso você queira fazer alguma contribuição com o nosso trabalho, todos os nossos conteúdos digitais são 100% voluntários. Então, caso você queira fazer alguma contribuição com a nossa comunidade, os dados estão passando na tela e também estão aqui na descrição do vídeo, caso você queira copiar e colar, ou você que está pelo celular ou computador. Se você quiser se tornar um aluno do Judaísmo Messiânico na Prática, um curso que nossa sinagoga desenvolveu, uma plataforma digital premium, onde você vai ter vários módulos, videoaulas, tutoriais, explicações sobre a cultura do judaísmo messiânico, e você não vai somente aprender, mas também viver, você e toda a sua casa. Baruch Hashem, caso você queira também a apresentação que vai ser passada neste programa e todas as outras que nós já fizemos aqui no canal, a comunidade do Hatshuvá tem todas essas apresentações disponíveis junto com os vídeos que nós colocamos aqui também ao vivo. Então lá vai estar gravado, você tem a possibilidade de baixar e assistir offline e também não vai ter nenhuma interrupção dos anúncios que tem aqui no YouTube, consequentemente. Baruch Hashem, acredito que todos os recados foram dados. Não se esqueça, claro, de curtir, comentar e compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir. Podemos iniciar então, Rav. Então, vamos iniciar. O Mike vai colocar para vocês aí a capa que nós fizemos, uma capa muito forte, né? Então, muitos vão para o inferno por causa disso. E aí nós colocamos uma imagem de um Sefer Torah, né, escrito lei, no centro, e ela sendo rasgada. E nós vamos entender, então, qual é a proposta com essa imagem que nós trouxemos aqui para vocês. Então, qual que é o propósito desse estudo? Falarmos a respeito da lei e da graça. É um estudo fundamentado na continuidade da Torá. Então, a primeira coisa que você precisa entender já nesse início, como que é a mentalidade das pessoas que acreditam no Messias de Israel, mas de uma forma diferente da forma com a qual o Messias de Israel foi apresentado. Então, qual que é a crença que as pessoas têm? Que você tem algo chamado como Antigo Testamento, e esse Antigo Testamento tem algumas leis, e o Messias vem, e quando ele vem, o que que ele faz? Ele rasga esse Antigo Testamento e essas leis, e ele inaugura algo novo como um Novo Testamento. E aí as pessoas até vão se referir a isso como sendo os livros da Bíblia. Então, tudo que está no Antigo Testamento é velho, então foi rasgado, não tem mais valor, foi cravado no madeiro, e tudo que está no Novo Testamento, então, é novo e tem valor para as pessoas que acreditam no Messias. Em resumo, é assim que a teologia sistemática se estabelece. E isso independente da vertente cristã. Tanto no catolicismo quanto no protestantismo, a crença é a mesma, não há distinção. Existem algumas denominações dentro do protestantismo que ainda tem fragmentos da lei que eles cumprem, mas outras questões também eles desprezam, assim como a cristandade como um todo. Dentro desses fragmentos, né? Então nós vamos estudar um pouquinho sobre o que verdadeiramente é a lei e o que é a graça, e entender um pouquinho esses conceitos que são muito importantes para que nós possamos verdadeiramente, né, receber a emuná em Yeshua como Mashiach, mas entendendo Yeshua dentro do contexto judaico, que é o contexto no qual Yeshua se apresenta. Então tá aí para vocês um slide introdutório, e o Gabriel vai fazer a leitura. E o que nós estamos apresentando aqui para vocês? Que a lei, a Torá, ela é eterna, não é? E ela não foi dada no Monte Sinai como as pessoas pensam. Então, a maior parte das pessoas, elas acham que
A humanidade vivia numa completa anarquia, cada um fazia o que queria, e aí Deus ele pega um povo de Israel, leva para o monte, e aí ele dá um monte de mandamentos lá no Monte Sinai. Então a lei passa a existir dali para frente. Então é assim que as pessoas imaginam que é a questão da lei, mas não é bem assim. A gente vai mostrar isso para vocês, uma base muito sólida a respeito desse fundamento. Gabriel vai fazer a leitura para vocês. Primeiro tópico, então. A Torá é eterna. A lei sempre existiu em sua forma moral. Tese que nós colocamos aqui, então, a Torá, ou seja, a instrução divina, é eterna e precede o Sinai. A essência moral da lei está presente já no Éden, quando Adão é instruído sobre o que é permitido e também proibido. E aqui nós colocamos uma passagem de Bereshit, Gênesis 2, do 16 ao 17. De toda árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. Aqui já existe um mandamento moral, uma mitzvah, estabelecendo o padrão de obediência. Então, o que vocês precisam entender para que a gente possa entender? Quando você pega a Bíblia, você precisa entender a mensagem original, não é? E toda as vezes que essa mensagem vai sendo reforçada até a chegada do Mashiach. Então, o que nós temos aqui? No paraíso, então, antes do pecado, entenda, antes do pecado, antes da tentação, você já tem uma lei estabelecida dentro do paraíso. Então, quando o primeiro homem foi criado e ele foi tomado da terra aonde ele havia sido criado e foi colocado dentro do Gan Éden, né? Do jardim do Éden. E ali, então, ele já recebe instruções. O texto vai dizer assim, que havia dentro do jardim árvores, vai mencionar que no centro do jardim tinha a árvore da vida e também vai mencionar a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então é assim que o texto bíblico apresenta para nós. E a voz divina diz: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comerdes certamente morrerás. O que nós entendemos aqui numa linguagem codificada? Quando nós vamos para os mandamentos da Sagrada Torá, você tem duas classes de mandamento. Quais são essas duas classes de mandamento? Nós temos mandamentos positivos. E o que seriam os mandamentos positivos? Não é, Gabriel? Sim. São aqueles mandamentos que nós precisamos cumprir. Então, sim, faça, né? Então, são aqueles mandamentos onde nos é dito para que façamos alguma coisa. Então, esses são os mandamentos positivos. E também a Torá tem os mandamentos proibitivos, que são os mandamentos do tipo não faça. Então, não toque, não faça, não é? Esses são os mandamentos proibitivos. Então, a essência, não é, da Torá em si é aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer. Então, a essência da Torá é isso. E nós vemos, então, esse conceito dentro do paraíso, mesmo antes do pecado, a Torá sendo entregue no sentido de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Então, nós vemos aqui mandamento positivo e mandamento proibitivo, ou seja, faça isso, ou seja, coma de toda a árvore do jardim. Isso inclui a árvore da vida. A proibição era comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a árvore da vida não entra dentro da proibição. Ela só foi proibida depois da transgressão. Antes da transgressão, ela estava acessível ao homem, não é? Então, nós vemos aqui que a obediência aos mandamentos, não é? De Akadosh Baruch Hu, do santo bendito seja ele, fariam com que o homem tivesse acesso à árvore da vida. Consequentemente, a desobediência aos mandamentos faria o quê? Com que o homem perdesse o acesso à árvore da vida. Consequentemente, então, o que entraria no mundo? A morte. A morte. Por isso que a providência divina já diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Por quê? Você vai perder o acesso à árvore da vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o primeiro homem ele transgrediu o mandamento proibitivo, ou seja, ele fez o que era proibido de fazer, ele foi expulso do Gan Éden e foi colocado ali dois seres espirituais, né? Dois queruvim,
para guardar o caminho, para guardar o caminho de volta, não é? Para a árvore da vida, para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida. Então aqui o que fica muito claro? Que quando há uma transgressão da lei, existe uma punição, não é? E essa punição, então, foi dada para o homem. Aqui nós temos algumas implicações, e você está vendo uma imagem, o Mike vai colocar novamente para vocês, não é? Uma imagem que nós colocamos, e uma imagem muito peculiar, porque para nós, na crença que nós temos, a linha que nós seguimos, a árvore do conhecimento do bem e do mal era possivelmente uma figueira. Por que era uma figueira e nós temos essa crença, tá? Existem muitas discussões dentro dos comentaristas da Torá a respeito de qual era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e uma das opiniões é que era a figueira. Por que nós acreditamos nessa linha? Porque assim que o homem peca, não é? E ele descobre que está nu junto com a sua esposa, eles vão tentar se cobrir a nudez. E como que eles fazem então a cobertura dessa nudez? O texto diz: e eles fizeram para si aventais com folhas de figueira. Então é possível que a figueira, no caso, fosse a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Essa é uma forma de interpretação. O ponto aqui é que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não conseguiu prover para o homem condições de cobrir a transgressão. Então, a folha de figueira não foi suficiente para cobrir a nudez humana. E aí o texto, no próprio Sefer Bereshit, no livro do Gênesis, vai dizer que Hashem, quando desce e ele vê ali a transgressão, então vai ser feito túnicas de pele para cobrir a nudez de Adão e Eva, do primeiro casal. E esse é o ponto, tá? Essa túnica de pele que foi feita, nós acreditamos que é o primeiro sacrifício para a cobertura de pecado. E eu vou explicar para vocês por que nós analisamos dessa forma e acompanhem comigo. Esse racional é muito, muito importante para você entender a Bíblia. Se você não entender esse racional, você não entende a Bíblia, e se você não entender a Bíblia, você pode colocar a sua salvação em risco por não entender princípios fundamentais da fé e da expiação para a transgressão, que é, no caso, o pecado. Então, o que nós acreditamos? Lembra que havia sido dito ao homem: no dia em que comerdes, certamente morrerás. Porém, Adão viveu 930 anos depois que pecou. Nós estamos falando de quase 1000 anos, um milênio inteiro. Por que Adão continuou vivendo? Eu vou explicar para vocês por quê. A Kadosh Baruch Hu, ele toma duas providências. Primeira providência que a Kadosh Baruch Hu tomou, ele removeu, não é, a possibilidade do homem, depois de ter pecado, comer da árvore da vida. Por que ele fez isso? Ele expulsou o homem do paraíso e colocou ali um queruvim com uma espada inflamada, guardando o caminho da árvore da vida. Por que ele fez isso? Porque se o homem comesse da árvore da vida em estado de pecado, o que teria acontecido? O pecado seria eterno. Então seria uma coisa muito complexa, porque o homem se tornaria eterno, mas num estado de pecado. E isso traria consequências cósmicas muito grandes, não é, para toda a criação. Então, primeira providência que foi tomada, o homem perdeu o acesso à árvore da vida. Então, assim, o pecado não foi eternizado. O pecado é temporal. Então, o homem tem um tempo para pecar. Ok, você entendeu. Só que agora, o homem, então, ele está debaixo de uma condenação de morte. Só que o homem precisa de tempo para fazer uma coisa, que é o que, Gabriel? Entender a gravidade do seu ato e poder fazer o quê? Techuvá, se arrepender, retornar para o caminho, não é? Então, o que vai ser colocado para o homem? Se Adão tivesse morrido imediatamente após o pecado, ele não teria tempo de fazer techuvá. Então, a alma do homem, de Adão, seria condenada e toda a humanidade junto com Adão. Nós acreditamos que quando Adão foi criado, toda a humanidade está em Adão. Você vai dizer assim, mas como assim? Todos nós somos descendentes de Adão.
De uma só carne fez todos os homens. Então, o que agora é necessário ser feito? Precisa criar-se um meio, não é, de expiação para permitir com que o pecado do homem seja coberto e o homem, mesmo sendo um pecador, possa continuar vivendo para que ele tenha tempo de fazer techuvá, de se arrepender. E aqui, então, o que vai acontecer? Lembra que nós mostramos para você que a Torá, os princípios morais da Torá já foram dados no Gan Éden antes do pecado. Só que como houve uma transgressão por parte do homem de princípios morais da Torá, do seguinte sentido, faça e não faça, agora é necessário que essa transgressão seja coberta. E a cobertura dessa transgressão acontece por um substituto. É como se você tivesse uma condenação que deveria ser aplicada, mas alguém assume o lugar daquele que era o condenável, no caso, Adão. E aí, então, o que nós acreditamos? Que é quando acontece o primeiro sacrifício. Então, nós acreditamos que um animal ele vai ser degolado, e aí essa carne desse animal vai ser queimada em fogo, e o couro desse animal vai ser removido, e com esse couro de animal, então, vai ser feita uma túnica, e essa túnica ela vai cobrir a nudez do homem e a nudez da mulher. Aqui nós temos várias simbologias, e eu preciso aqui abrir um parêntese, porque caso nós tenhamos aqui alguém da ortodoxia, não é? Que conhece os comentários rabínicos, vai dizer, não, no comentário que eu li, o rabino que eu li, ortodoxo, disse que essa túnica de pele não é o couro de um animal, é a pele que o homem recebeu para revestir o corpo que antes era um corpo de luz. Isso até faria sentido se o texto não dissesse que Adão viu a sua nudez. E se depois, então, dessa túnica de pele, o homem não se sentisse mais nu. Mas o homem continua se sentindo nu quando ele não está vestido com roupas literais. Então, é óbvio que esse comentário rabínico é uma forma de desconstruir a crença messiânica que nos dá um embasamento muito grande que um cordeiro foi imolado lá no Gan Éden para cobrir a transgressão de Adão. E aqui nós temos a origem dos sacrifícios. Os sacrifícios são colocados como um meio de capará, como um meio de cobertura, como um meio de fazer ali propiciação pela transgressão do homem pecador. Não é? E isso fica muito claro porque quando nós vamos avançar na leitura bíblica, vai dizer no texto do Gênesis ainda que ao cabo de dias, no capítulo 4, diz que tanto Caim quanto Abel trazem para o altar uma oferta para Deus. E diz que Caim trouxe da colheita, não é? Das primícias da sua colheita, e diz que Abel trouxe da primogenitura das suas ovelhas. Ora, se a Torá só tivesse sido dada lá no Har Sinai, no Monte Sinai, eu faço uma pergunta. Da onde que Caim e Abel tiveram a ideia de trazer uma oferta? Por que dessa oferta? Óbvio que essa Torá, esses mandamentos cerimoniais de sacrifícios, de ordenança de derramamento de sangue, isso foi dado lá no paraíso quando Adão peca e é dado para ele, então, a forma com a qual ele precisaria se aproximar de Deus, uma vez que o pecado fez separação entre a criatura e o seu Criador. E nós vemos, então, na pessoa de Caim e Abel, que todas as leis de sacrifício que nós encontramos em Levítico já se aplicam já no primeiro descendente de Adão. Por quê? Porque você vê Caim trazendo da primícia da colheita da terra e Abel trazendo da primogenitura das suas ovelhas. Ora, óbvio que isso são conceitos do quê? Da Torá. Sim. Não é? São conceitos da Torá. E o interessante é que depois dessas ofertas, não é? Você vê que a oferta de Caim é rejeitada e a oferta de Abel é aceita. E quando Caim ele fica bravo, não é? Porque a oferta dele não foi aceita, o que nós vamos encontrar no texto? Nós vamos encontrar no texto a própria providência divina dizendo para Caim que se ele fizesse o que é correto, da forma correta, ele teria remissão. Caso contrário, o que estaria batendo nas portas dele? O pecado.
Então, nós vemos claramente que existe uma forma de propiciação para a transgressão humana, e essa forma de propiciação é exatamente aquela que a Kadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, entregou para Adão desde o Gan Éden, quando houve a primeira transgressão. Outra coisa, Gabriel, que é importante as pessoas entenderem, é que os sacrifícios não eram necessários dentro de um ambiente onde tivéssemos obediência. Os sacrifícios só foram necessários porque nós entramos em um estado de desobediência. Sim. Então, Adão primeiro desobedeceu para que depois fosse necessário, então, que um animal fosse morto em lugar do homem pecador para que o homem continuasse vivendo e pudesse, então, receber, não é, oportunidade e tempo de vida para que fizesse o quê? Techuvá. Eu acho que todos vocês estão conseguindo entender essa introdução que eu estou fazendo, porque ela é extremamente importante. Essa introdução vai fazer você ler a Bíblia entendendo ela, com compreensão. Eu tenho certeza que você já se perguntou, por que Deus mandou fazer sacrifício de animais? Deus precisa disso? Deus precisa de derramamento de sangue? Agora você começa a entender, não é? Todo o propósito de redenção que a Kadosh Baruch Hu proveu para a humanidade, obviamente, que se torna obediente mesmo em estado caído. Né? Em um estado de depravação por causa da transgressão. E agora nós vamos ver então a continuidade, e eu vou mostrar para vocês, porque talvez você vai dizer assim, tá, então o senhor está querendo dizer que o pecado entrou no mundo por causa de um homem. Vamos colocar o próximo slide, acompanha comigo aí na tela, o Gabriel vai fazer a leitura Romanos 5, qual é a mentalidade judaica de Shaul, por exemplo, você conhece como Paulo, o que ele vai dizer? Lê para nós, Gabriel. O pecado entrou no mundo por um só homem. Ou seja, quem é esse um só homem? Adão. Não é? E aí, continua. E o pecado estava no mundo antes da lei. Isso, da lei. Aqui nós estamos nos referindo que a lei que foi dada lá no Sinai. Então, Shaul reconhece que havia transgressão antes do Sinai. Gênesis 4, o que está escrito? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, o pecado jaz à porta. Então, Caim já foi advertido moralmente antes da Torá escrita, não é como a maior parte das pessoas entendem. Agora eu vou mostrar para vocês que a Torá, essa que nós recebemos no Monte Sinai, não é? Ela já estava nos patriarcas, já foi dada para Adão e passado para a sua descendência. O ponto é que nos descendentes de Adão nós temos uma linhagem piedosa que vai obedecer às sagradas mitzvot da Torá, os sagrados mandamentos da Torá, e uma linhagem descendente de Adão, que vai se afastar das sagradas mitzvot da Torá e vai viver em um estado de completa anarquia. Agora, depois do Mabul, depois do dilúvio, nós vamos ver que Avraham Avino, Abraão, nosso pai, ele cumpriu a Torá. Você vai falar assim, mas como se a Torá foi dada 400 anos depois de Abraão, no Monte Sinai? Como que Abraão cumpriu a Torá? Exatamente, porque a Torá sempre existiu. Coloca para mim o tópico 2, que a Torá existia antes do Sinai, o Gabriel vai fazer a leitura com vocês. A obediência de Abraham mostra que a Torá existia antes do Sinai. Então colocamos aqui um texto de Bereshit 26:5. Porquanto Abraham obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. As 4 categorias aqui mencionadas demonstram que a estrutura da Torá já era conhecida. E aqui nós colocamos estas 4 categorias. Então, Torot, Torotai, plural de Torá, indica instruções divinas. Mitzvot, ou mandamentos. Hukim, seriam estatutos sem explicação lógica imediata. E Mishpatim, juízos ou ordenanças civis e também morais. Então, pega a sua Bíblia, não é? Vai lá em Gênesis 26, verso 5 e lê. 400 anos antes de Moisés, Abraão cumpriu a Torá em todos os seus pormenores. Então, a Torá, Mitzvah, Huk e Mishpat. Toda a essência da Torá foi cumprida por Abraão. Então, é óbvio que a Torá ela não foi dada no Sinai. Ela foi dada lá no Gan Éden. Quando há, então, a transgressão, você tem um acréscimo de mandamentos cerimoniais e mandamentos sacerdotais. Mas vamos continuar, então, analisando esse maravilhoso estudo.
E eu quero que, antes de nós avançarmos, você faça algumas coisas. Primeiro, que você curta esse conteúdo, se você ainda não curtiu, e que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Faça muitos comentários aqui, eu quero ler os seus comentários e vamos avançar nesse estudo que está muito, muito profundo. Então, nós vamos para o próximo tópico aqui, que é o pacto com Israel. E aqui, então, nós vamos explicar para você entender essas conexões. O Gabriel vai fazer a leitura com vocês. Êxodo 19, do 5 ao 6. Se ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, sereis minha propriedade peculiar, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, no Sinai, a Torá foi restaurada e codificada para a nação não criada do zero. O mandamento de lembrar do Shabat indica algo pré-existente. E aqui qual é o contexto e a conexão que nós vamos fazer? Mantém a apresentação aí na tela, Mike. É assim, ó. No texto do Êxodo, nós vamos ver que quando o mandamento do Shabat, por exemplo, é entregue, ele não é dado como um mandamento novo. E nós vemos isso quando nós lemos no hebraico, mas na tradução também está o termo zahor, ou lembrar. Ué, Gabriel, eu só consigo lembrar algo que já foi dado, que já foi dado e por algum motivo cumprido. E eu esqueci, não é? Então lembra, é porque foi dado, já foi cumprido e esqueceu. Não é? Então, por que isso aqui faz você entender algo muito importante? Porque o Shabat, ele foi dado para Adão. Se você olhar, o próprio Mashiach depois vai dizer que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. No hebraico o sábado foi feito por causa de Adão, não Adão por causa do sábado. Então o sábado foi feito para ser entregue para o homem. Óbvio que depois o homem vai transgredir, não é? O homem vai se afastar e, consequentemente, o sábado, o Shabat, o sétimo dia da criação, vai ser esquecido. E Israel agora em um estado de escravidão, porque nós acreditamos que Abraão cumpria Shabat, que Yitzhak cumpria Shabat, Yaakov cumpria Shabat, os patriarcas cumpriam Shabat. Yosef Hatzadik, José o justo, que estava no Egito, cumpria Shabat. E um dos segredos da prosperidade do Egito durante o governo de José é que ele fazia a mitzvah de Shabat, não é? E isso trouxe prosperidade para a terra do Egito e ele acumulou grãos durante os 7 anos de fartura. Não é? Agora, depois da escravidão, então, quando o povo de Israel foi escravizado por 430 anos, nessa escravidão, Shabat foi removido do povo de Israel. Então agora a Kadosh Baruch Hu vai devolver para Israel, fazendo uma aliança com Israel como sendo um povo sacerdotal, para que então o Shabat no povo de Israel seja lembrado e faça parte do pacto entre Deus e Israel, Israel e Deus. Por isso que ele vai dizer, lembra do dia de Shabat. Mas quando você vai para Devarim, para Deuteronômio, no capítulo 5, quando vai falar os 10 mandamentos, não é dito o termo Zahor, lembra. Lá em Deuteronômio, que é 40 anos depois, o termo é Shamor, guarda. Por que guarda? Porque agora o Shabat já havia sido restaurado e o povo só precisaria manter o Shabat, não precisaria lembrar. Então aqui em Êxodo 20 eles lembram, em Deuteronômio eles precisam cumprir e guardar, porque não é um mandamento esquecido mais, mas é um mandamento que foi lembrado. Então fica muito claro quando você lê a Escritura Sagrada de forma cronológica e corretamente, você vai entendendo todas as conexões. Você vai entendendo todos os pormenores dos mandamentos, não é? E esses mandamentos são importantes para que você entenda a pessoa de Mashiach. Por que Mashiach precisaria vir? Porque às vezes a pessoa ela vira para a gente e diz assim, tá, se você está se justificando, obedecendo à lei, para que precisa do Messias? Mas ninguém, desde Adão, Abraão, não é? Moisés, ninguém se justificava pela lei. A lei era um método de expiação por causa da transgressão. Então, quando o homem fazia um sacrifício, ele já estava assumindo que era culpado. Que ele tinha uma incapacidade moral, não é? De viver plenamente harmonioso com a vontade do Criador. E por isso, então, os sacrifícios.
Agora, no tópico 4, acompanha comigo, a classificação da Torá. E você precisa entender isso, o Gabriel vai fazer a leitura. Ou seja, moral, cerimonial, sacerdotal e civil. Mandamentos morais, ou seja, universais e eternos. Inclui os 10 mandamentos, como citado em Êxodo 20, Deuteronômio 5, reafirmados por Yeshua. Mateus 5, 21 a 48. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Aprofunda e amplia os mandamentos, ou seja, não os anula. Romanos 7,12. A lei, ou seja, Torá, é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que fica muito claro aqui para nós, não é? E no próximo slide você já vai entender, que se você não compreender essas vertentes da Torá, você não entende o que os escritores estão falando, não é? Quando diz, por exemplo, a lei é sombra das coisas vindouras. Aí o que é a sombra? O não matar, o não adulterar é sombra, ou o sacrifício dos animais é sombra. Então entenda, se você não entender o que é um mandamento moral, o que é um mandamento sacerdotal, o que é um mandamento civil, o que é um mandamento cerimonial, você não consegue entender o que está escrito no que você conhece como Novo Testamento, mas na verdade é Brit Hadashah, ou renovação da aliança. Agora, nesse próximo slide está assim, ó, leis cerimoniais. O que são as leis cerimoniais? Relacionadas à expiação e ao culto. E isso não foi dado no deserto, isso foi dado para Adão. Adão já fazia sacrifícios cerimoniais. Adão já fazia um culto, só que o culto bíblico não é o culto que você conhece, é onde você vai para um lugar, tem um palco, alguém cantando, jogo de luzes, você levantando a mão e cantando. Isso não é culto. O culto na essência da Torá é os sacrifícios. Esse era o culto. Altar, derramamento de sangue, queima da carne no altar e pacificação entre o pecador e a Kadosh Baruch Hu. Esse era o culto. Isso é culto. Culto não é ir no lugar e ficar cantando. Culto não é ir no lugar e sentar ouvir pregação. Isso não é culto no sentido bíblico. Tá? Então, as leis cerimoniais são relacionadas à expiação e ao culto. E estabelecem sacrifícios de animais como kippur, cobertura temporária pelo pecado. O Sefer Vaikra, o livro do Levítico, do 1 ao 7, vai dar instruções detalhadas sobre os sacrifícios. Sobre, por exemplo, o olá, que você conhece como holocausto, sobre a minhá, que é a oferta de grãos, né? Sobre a questão dos sacrifícios, shelamim, que é a oferta de pazes, por exemplo, sacrifício de paz. Então, existem classes de ofertas ali, e cada classe de oferta é para uma questão específica. Existem ofertas que são para cobertura de pecado e existem ofertas que não são para cobertura de pecado, por exemplo. Por que determinada situação manda sacrificar um touro, determinada situação um cordeiro, determinada situação uma ovelha, determinada situação uma oferta de grãos? São questões que precisam ser tratadas ali. Hebreus, capítulo 10, vai dizer que a lei tem sombra dos bens futuros e que é impossível que o sangue de touros e bodes remova os pecados. Então, o que Hebreus está falando? Hebreus está falando que tudo aquilo era um símbolo do que se cumpriria no futuro com a plena manifestação do que é verdadeiro. E mostra, então, que tselem, que é sombra no hebraico, aponta para algo maior. Mas a sombra em si reflete algo grandioso. Isso não significa que a sombra deixa de ter importância. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E você vai entender comigo nesse maravilhoso shiur. Próximo slide. As leis civis. O que são leis civis? Elas são adaptáveis à realidade e à cultura. Então, vocês estão dizendo para mim que a lei é adaptável? Existem seções da lei que são adaptáveis e existem seções da lei que são inadaptáveis. Por exemplo, questão do Shabat, não é? O 7º dia da semana. Isso eu não tenho como adaptar. Eu não tenho como dizer assim, mas para mim o meu Shabat é a quarta-feira. Não, para mim o meu Shabat é o domingo. Não, isso não tem como eu adaptar, porque o mandamento em si é muito claro que o 7º dia da semana é o dia de Shabat. Consegue compreender? Não tem como eu adaptar o mandamento do não adulterarás. Quando uma mulher pertence a um homem, se ela se relacionar com outro homem, é adultério. E não tem como eu flexibilizar esse mandamento. Consegue compreender? Uhum.
Consegue compreender? Então, esses mandamentos não tem como você adaptar. Agora, os mandamentos civis, eles são adaptáveis. Por quê? Nós vemos que em Êxodo 21, 23, por exemplo, códigos civis e penais, que são eternos em princípios, mas adaptáveis em aplicação. Deuteronômio 17, do 8 ao 13, inclusive, vai dar permissão para os líderes julgarem casos conforme os tempos. Então, quando tiver uma coisa que for difícil demais, vocês vão até os juízes e eles vão julgar causa e causa. O próprio Moisés, quando estava no Sinai, ele sentava diante do povo e passava o dia inteiro julgando causas. Por quê? São mandamentos adaptáveis que você tem juízo para promover ali qual é a pena, qual é a aplicação, qual é o valor, qual é o montante, qual é a multa. Consegue compreender? Só que as pessoas, quando vão ler Torá ou lei, elas colocam o livro do Antigo Testamento e tudo aquilo ali é descartado e nada mais vale. E ainda elas cometem um erro gravíssimo de dizer assim, eu só tenho que obedecer a lei do Antigo que foi repetida no Novo. Isso é uma coisa gravíssima, porque o intuito do Brit Hadashah não é legislar. A Bíblia, o Novo Testamento que você conhece, não tem o intuito de substituir a Torá. O intuito da Bíblia, o Novo Testamento, é contar a história do Messias. Somente isso. Não tem os apóstolos, os shalichim, os missionários de Yeshua, não tinham o propósito de substituir a Torá, em hipótese alguma. E qualquer apóstolo que tentasse fazer isso, ele já se configuraria um falso profeta, porque Deus deixou estabelecido que a Torá não pode ser acrescida nem diminuída. Qualquer pessoa que aparecesse dentro do contexto israelita dizendo, eu vou substituir, trocar uma cláusula do mandamento da Torá, essa pessoa já é pela própria Torá condenada como um falso profeta. Esse é o ponto. Tá, mas então por que chegou toda essa deturpação para mim? Porque falsos profetas se introduziram no meio do povo de Deus e introduziram encobertamente doutrinas de perdição. E leia aqui Shaul Hachalia, ele já deixou prescrito que isso aconteceria, que depois da sua partida se infiltrariam lobos. E esses lobos, eles iam perverter o rebanho, esses lobos, eles iam introduzir encobertamente doutrinas de perdição. Também está escrito que nos últimos dias as pessoas teriam coceira nos ouvidos e amontoariam para si doutores conforme os seus próprios desejos pecaminosos. Agora, qual que é a função da Torá? O Gabriel vai fazer a leitura, acompanha comigo. A função da Torá após a queda: ensino, condenação e preparação. A Torá torna o pecado conhecido. Romanos 3:20. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Agora eu pergunto, isso é uma coisa ruim ou uma coisa boa? O que você acha, Gabriel? Uma coisa boa. Uma coisa ótima. Porque pela Torá eu sei o que é o certo e o que é o errado. A Torá serve para mostrar para mim o que deve ser feito e o que deve ser evitado. Quando a lei diz assim, não adulterarás, eu acho isso ótimo, porque a Torá deixa claro para mim o limite no meu relacionamento. Quando a Torá diz não roubará, eu acho isso ótimo, porque ela deixa claro para mim o limite da minha ganância. Porque a pessoa pode se tornar gananciosa ao ponto de desejar aquilo que é do outro e tomar à força. Isso é roubo, furto. Consegue compreender? Então, é maravilhosa a Torá. Os mandamentos... Aí vai dizer, não, mas a Torá manda matar as pessoas. Não, a Torá não manda matar ninguém. A pessoa que ela é assim, ó. Tem um mandamento dizendo assim, ó, não adulterarás. E aí depois, lá na frente, vai dizer, quem adulterar vai ser apedrejado. Certo? Agora analisa comigo. Você vai dizer, tá vendo? A Torá manda apedrejar. Não manda, é assim, ó. Tem uma serra elétrica ligada, funcionando, rodando ali a serra. E tem uma placa assim dizendo, não coloque a mão. Aí a pessoa coloca a mão é decepada. Certo? Mas espera aí, tem um aviso dizendo, não coloque a mão. Então, quando você põe a mão e a mão é decepada, não foi a serra que cortou sua mão. Sim. Não foi a placa que cortou sua mão. Foi a sua ação que fez com que a sua mão fosse separada do seu corpo, porque você transgrediu um aviso colocado dizendo não passe daqui, porque senão você vai ter a sua mão decepada.
Então, quando a Torá coloca condenação, a Torá não quer que ninguém seja condenado. Pelo contrário, ela quer colocar uma advertência dizendo, saia de perto disso para que você não sofra essa consequência. Pior é se tivesse a serra e não tivesse o aviso. E aí a pessoa nem soubesse que aquilo pode decepar a mão dela, coloca a mão é arrancada fora. Mas a Torá, ela faz o quê? A Torá já dá o aviso dizendo, não coloque a mão para que ela não seja decepada. A Torá é maravilhosa, para isso serve a Torá, para nos mostrar o que é o pecado. Então, pela Torá vem o conhecimento do pecado. Aí a pessoa não sabe ler e ela entende, Paulo está falando que a culpa do pecado é da Torá. Não, a culpa do pecado é sua, que não consegue ler o sinal de proibido. E aí transgride. Assim como Deus colocou no Gan Éden uma placa enorme dizendo, não coma, senão você vai morrer. O que o homem fez? Comeu. Entende? Leia isso. A lei é para a preservação da vida. Se o homem tivesse obedecido à lei, o homem tinha preservado a sua vida. Como desobedeceu, o homem morre e todos os seus descendentes morrem. Só que agora, não é? Você precisa entender que a função da lei é funcionar como o quê? Como um guia. Até quem? O Mashiach? Mas então eu cheguei no Mashiach, então eu não preciso mais da lei. Espera aí. É mais ou menos assim. Analisa o exemplo que eu vou dar. O exemplo da serra elétrica. E eu acho que esses exemplos são muito bons. Tem uma placa dizendo, risco de amputação, não coloque a mão. Mesmo assim, a pessoa vai lá e põe a mão. Zum! Decepou a mão. O que o Mashiach faz? O Mashiach, ele é o cirurgião, que vai pegar a mão decepada, vai colocar a mão de volta, vai costurar, ligar todos os nervos, todos os vasos, e a mão vai ser plenamente restabelecida no braço da pessoa. E aí, depois disso, a pessoa vira para mim e diz assim, agora que eu estou no Messias, eu não preciso mais das advertências. Eu posso agora pôr a mão na serra elétrica. O que vai acontecer se ele pôr a mão a segunda vez na serra? Vai cair de novo. Só que agora talvez não dê mais para consertar. Por isso que na capa desse vídeo eu coloquei cuidado, porque isso pode te levar para o inferno. Hebreus vai deixar muito claro isso. Hebreus capítulo 10, o Gabriel vai abrir aqui para ler com você. Hebreus capítulo 10, o verso 26. E se você não entender isso, por exemplo, a pessoa cometeu uma transgressão que ela já é digna de morte. O Messias vem e restaura, cobre, faz capará por aquela transgressão. E a pessoa volta a cometer a mesma transgressão, essa pessoa está condenada ao inferno. A alma dessa pessoa está condenada. Nós vamos ler Hebreus capítulo 10, o verso 26, e os que se seguem acompanham comigo a leitura, diz assim... Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade... Você entendeu? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. É assim, se você voltar a pôr a mão na serra elétrica, depois da sua mão ter sido reenxertada, o que vai acontecer, Gabriel? Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Olha só. Hebreus está falando que não resta mais sacrifício pelos pecados, ou seja, o sacrifício não tem mais o poder de aperfeiçoar, de cobrir e perdoar. Continua. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo. Que há de devorar os adversários. Isso. Continua o texto. Quebrantando alguém a lei de Moisés. Morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quanto maior castigo cuidais vós ser merecedor, aquele que pisar. Isso. O quê? O Filho de Deus. E fizer agravo ao Espírito da graça. Agora, presta atenção no que está escrito aqui. A pessoa pensa que uma vez que ela conhece Yeshua e recebe o perdão, depois ela pode voltar a transgredir e ela vai receber perdão de novo e volta a transgredir e recebe perdão de novo. Não é o que está escrito pelos primeiros discípulos de Yeshua. O autor de Hebreus está dizendo, depois que a pessoa é iluminada pelo conhecimento da verdade e ela volta a cometer o pecado,
só tem para essa pessoa a expectação de juízo e ardor de fogo que vai devorar os adversários, inclusive essa pessoa. Por isso que na capa nós colocamos cuidado, porque isso pode te levar para o inferno, rasgar a lei no sentido de não entender o papel do Mashiach, não é? Para fazer capará. Então, no exemplo que eu dei da serra aqui, eu acho que é um exemplo muito claro, né? Muito bom. E a maior parte das pessoas estão pondo a mão na serra 2 vezes, 3 vezes, ou as pessoas acham que o Mashiach, Yeshua, depois de ter vindo, fez o seguinte: deu superpoderes para ela, porque agora ela pode pôr pela fé, pela graça, ela vai pôr a mão na serra elétrica e a serra não vai cortar as suas mãos. É isso que as pessoas estão romantizando. As pessoas estão romantizando o pecado. A troco de uma suposta graça inexistente dentro desse conceito da filosofia humana. A graça, sim, existe e nós cremos nela desde o paraíso. Desde quando Adão pecou, a graça já foi manifesta. A graça é que Adão, sendo um pecador, recebeu ali um substituto que permitiu com que ele continuasse vivendo para ter tempo para fazer techuvá. Isso é graça. Agora, dali para frente, o que se espera? Arrependimento. E obediência. obediência. O próprio Shaul Hachalia vai dizer: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que andava com apetite desordenado, não tenha mais apetite desordenado. Aquele que era um promíscuo, que não seja mais promíscuo. Então, depois que você alcança o conhecimento da verdade, o que se espera é que você viva como um grande justo, um tzadik. Porque na pessoa bendita do Mashiach, através do Ruach HaKodesh, que foi enviado, nós recebemos a capacitação para dizer não ao pecado, dizer não à transgressão. E sim, para os maravilhosos preceitos da Torá e a obediência aos preceitos divinos que estão estabelecidos da Sagrada Torá. Agora, o ponto é, se você não entender corretamente esses preceitos, você corre o risco, e as pessoas correm o risco de estarem inseridos em um sistema religioso, vivendo uma vida contrária às escrituras sagradas, achando que tem direito ao mundo vindouro, quando, na verdade, se constituíram inimigos de Deus. Porque se você olhar hoje dentro do sistema religioso, tanto cristão quanto judaico, você vai ter, por exemplo, comunidades que são inclusivas. E quando eu digo inclusiva, você entende o que eu estou falando. E essas comunidades inclusivas vão dizer que essas pessoas estão salvas, que elas podem continuar nessa prática abominável pecaminosa e têm direito ao mundo vindouro. Quando a Torá e o Brit Hadashah vão dizer que não tem. A própria Torá e a própria Brit Hadashah vai dizer que digno de morte é quem pratica e quem consente com quem pratica esses atos. Então é extremamente necessário e importante eu conhecer todo o plano da redenção, para que eu possa me manter dentro do plano da redenção. Não é? O que vai dar de amputado no dia do juízo, no exemplo da serra, querendo entrar no mundo vindouro, e vai bater na porta e vai ficar do lado de fora, não é brincadeira. Aí você vai dizer assim, então quer dizer que eu tenho que cooperar para a minha salvação? O Messias fez tudo o que precisava. Fez tudo o que precisava para você ser perdoado. É como se você fosse um réu confesso, um criminoso que está preso, e o Messias é o advogado, vai lá diante do juiz, faz uma defesa maravilhosa e você sai da prisão. E a primeira coisa que você faz do lado de fora é voltar a cometer os mesmos crimes que te levaram para a prisão. Pergunta, o que acontece com você? Condenado agora. Volta para a prisão e é condenado com agravantes. Sim. Porque você se tornou reincidente. E isso tem agravante no juízo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então é extremamente necessário que você entenda esses preceitos, que você entenda esses conceitos, para que você se mantenha no caminho correto e não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Yeshua traz luz aos mandamentos. Mateus 5, Gabriel vai ler com vocês.
Não penseis que vim abolir a Torá ou os profetas, vim cumpri-la. Cumprir aqui, então, é dar pleno sentido, ou seja, completar, encher de significado, e não anular, como popularmente é conhecido. E o que Yeshua está dizendo? Não penseis que vim abolir a Torá ou os profetas, não vim abolir. Não penseis que eu vim abolir a Torá e os profetas, eu não vim abolir, mas eu vim cumprir, dar pleno sentido. Mas ele vai continuar dizendo. Porque em verdade vos digo que aquele que desprezar os mandamentos, por menor que sejam, e ensinar os homens a não cumprir, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que cumprir os mandamentos, por menor que seja, e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Agora eu te desafio a abrir sua Bíblia, ler Mateus capítulo 5 e me mostrar onde que Yeshua fala contra a lei. Pelo contrário, ele diz assim, porque em verdade vos digo que a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no mundo vindouro. Então ele está dizendo, se você não tiver uma justiça maior que a dos judaizantes, não é? Porque tem gente que ouve o nosso conteúdo e, vocês são muito judaizantes. Eu estou tentando tirar vocês da possibilidade de condenação eterna e trazendo vocês de volta para o mundo vindouro e para a vida eterna. Se isso é judaizar, serei um judaizante com muito prazer. E eu acredito que, no tempo que nós estamos vivendo, esse é o caminho de nos mantermos em retidão e santidade, através dos preceitos da Sagrada Torá, que são as placas de sinalizações dizendo não coloque a mão para que ela não seja decepada nessa serra elétrica. Sim. Esse é o ponto. Antes de nós avançarmos para o próximo tópico, eu quero, você que tem acompanhado esse conteúdo, que tem apreciado e deseja fazer uma contribuição com a congregação israelita Beit Shalom, os dados estão aparecendo aqui para vocês, para fazer a contribuição, caso assim você deseje fazer. Lembrando que todo esse conteúdo feito, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, é feito de forma voluntária. Eu não recebo nada para fazer esse conteúdo, o Gabriel não recebe nada para fazer esse conteúdo, o Mike, nós estamos aqui de forma voluntária, levando o conhecimento da Torá para vocês, através do conhecimento com profundidade do judaísmo com o testemunho em Yeshua. Então, todo esse conteúdo aqui é uma cortesia da congregação israelita Beit Shalom. E se você, de alguma forma, está sendo impactado e deseja fazer o seu macer, né, o seu dízimo, fazer uma oferta, uma contribuição, os dados estão aparecendo para você fazer essa contribuição. Também o curso Judaísmo Messiânico na Prática, que é um curso desenvolvido pela congregação israelita Beit Shalom. Eu dei essas aulas de forma voluntária. O Gabriel fez os tutoriais do curso de forma voluntária, o Mike também. Todos nós fazemos isso de forma voluntária. Nós não recebemos nada, absolutamente nada, por esse conteúdo. Todo montante desses conteúdos são destinados para a congregação israelita Beit Shalom, organização religiosa na qual eu faço parte, o Gabriel faz parte, o Mike, o Razan e todas as pessoas aqui da comunidade judaico-messiânica na região onde nós estamos. Então, se você ainda não é aluno do curso Judaísmo Messiânico na Prática, faça a inscrição, torne-se um aluno. Também, se você deseja ter acesso a esse material e todos os materiais que nós usamos aqui nas transmissões, esses materiais estão disponíveis para quem faz parte da comunidade do Hateshuvah. Lá na comunidade você vai assistir esses vídeos, você vai ter esses materiais e toda a contribuição feita com a comunidade do Hateshuvah também não é para mim, não é para o Gabriel, não é para o Mike, é para a congregação israelita Beit Shalom, como uma forma de fortalecer esse trabalho dessa maravilhosa organização religiosa com fins filantrópicos, diga-se de passagem, é importante frisar, não é? Para que o judaísmo messiânico cresça, se estruture e possa ajudar pessoas, não só no Brasil, como no mundo todo, a se reconectarem com as verdades da Escritura Sagrada, para que os Binei Anussim, os filhos dos judeus que foram forçados na época da Inquisição, possam voltar para suas práticas judaicas, para os descendentes do povo de Israel que estão espalhados nos 4 cantos da terra, possam voltar para suas práticas judaicas, se reconectando com o judaísmo, mas tendo a possibilidade de manter
inviolável sua crença no Messias de Israel, Yeshua. Então, esse é o trabalho da congregação israelita Beit Shalom. Dito isso, então, vamos para o próximo slide. O Gabriel vai fazer a leitura para nós do tópico 6. Então, tópico 6. A Torá é incapaz de aperfeiçoar a consciência. O Mashiach traz redenção plena. Então, Hebreus 9, do 9 ao 10, diz assim: essas ofertas não podem aperfeiçoar a consciência do ofertante. E aí trouxemos uma outra passagem de Hebreus 10, 14, que diz: com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Yeshua não anula o sistema, ele o cumpre e o eleva à sua plenitude espiritual. Isaías 42, 21 diz: Adonai Hashem se agradou por causa da sua justiça em tornar gloriosa a Torá. Então, a graça não é oposta à Torá? O Gabriel vai fazer a leitura do tópico 7 também? Ela é o poder para obedecer. Então, Tito 2, 11 ao 14, diz assim: a graça nos ensina a renunciar à impiedade e viver justamente. Romanos 6, do 14 ao 15, diz: não estais debaixo da lei, mas da graça. Devemos pecar, então? Aqui um questionamento. Estar debaixo da graça não significa estar debaixo do poder capacitado para obedecer. Então, estar debaixo da graça significa estar debaixo do poder que nos capacita para o quê? Obedecer. Obediência. E aí as pessoas entendem ao contrário. Né? Elas entendem que porque estão debaixo da graça não precisa mais obedecer nada, quando na verdade é o contrário do que as pessoas elas pensam, do que elas imaginam. Então, o que trazendo para você toda a síntese, não é, de tudo que nós estamos apresentando para vocês nesse maravilhoso episódio aqui, não é? A lei e a graça. Não existe graça sem lei. Porque a graça é o complemento do quê? Da lei. Não existe a possibilidade de você estar em um estado de graça se não estiver num estado de lei. Porque a transgressão da lei traz a necessidade da graça. Consegue compreender? Quando Adão estava no paraíso, antes de pecar, ele precisava da graça? Não. Ele só precisava do quê? Da obediência. Só obedecer. Quando ele desobedeceu, ele necessitou da graça. Conseguem compreender? Então, quando você reconhece isso, que você só necessita da graça por causa da desobediência, se você entendeu verdadeiramente a graça, o que você vai passar a fazer dali para frente? Viver em obediência. E os mandamentos da Sagrada Torá não são somente para o povo judeu, são para toda a humanidade. Quando o Messias vier reinar, existem vários textos nos profetas dizendo que o Messias fará com que a Torá se torne plena para todas as nações, não só para a nação de Israel. Não só para a nação de Israel. Isaías 42 diz: e Adonai se agradou por causa da sua justiça em tornar gloriosa a Torá. Então, a Torá vai se tornar gloriosa para todas as nações da face da terra quando o Mashiach vier reinar. Não é? Agora, talvez a pessoa vai dizer: mas eu não cumpro Torá, não cumpro nada, não obedeço nada. Vamos ver se você vai entrar no mundo vindouro. Essa é a primeira questão. Não é? Vamos ver se a pessoa vai entrar no mundo vindouro. Porque às vezes a pessoa se apega a uma idolatria e ela vai formular que ela só tem direito ao mundo vindouro se ela acreditar num conceito de idolatria. Então eu tenho que acreditar no dogma da Trindade para poder ter o mundo vindouro. Quando o próprio Messias disse, João, Yohanan 17:3, e a vida eterna é essa, que reconheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Yeshua HaMashiach, o enviado. O próprio Messias diz que a vida eterna depende do monoteísmo. E tem gente que concebe a idolatria e acha que para ter o mundo vindouro tem que ser idólatra. Sim. E aí, que nem nos comentários aqui, a pessoa coloca um monte de bobagem, parece um papagaio, copia e cola, mas não tem nem referência bíblica do que está sendo colado. Coloca para mim qual é o versículo que isso aqui que está sendo colado, por exemplo, que a pessoa fica colando. Coloca o versículo bíblico junto. Porque você pegou fragmento de um texto e misturou com outro texto e você criou um terceiro texto. Você criou um versículo que não existe na Escritura Sagrada em lugar nenhum. Isso que você está postando aqui, posta, passa um pouquinho, posta de novo, passa um pouquinho, posta de novo. Isso que você está postando aqui não é um texto bíblico. Coloca qual é o texto para eu abrir aqui a Bíblia e ler. Não existe.
Isso é um sofisma, isso é a construção filosófica da sua mente entorpecida pelo vinho da Babilônia, da promiscuidade espiritual e da idolatria espiritual, e você acha que isso aí é o caminho do mundo vindouro. Então, assim, a nossa fé, a fé judaico-messiânica, ela é uma fé racional, pautada na Escritura Sagrada. Então, tem que estar escrito para que eu use aquilo como conduta e regra de fé. Se não tiver escrito, aí fica difícil, porque aí o Gabriel cria a regra dele, o Mike cria a regra dele, eu crio a minha regra e cada um cria... Sabe o futebol? Por que o futebol dá certo? Porque tem o quê? Regras. Não é? Por que o voleibol dá certo? Porque tem o quê? Regras. Agora imagina o futebol. De repente eu pego a bola com a mão, aí eu dou uma entrada na canela do outro, não tem regra. Cada clube com a sua regra. Né? Cada clube com a sua regra. Cada clube é um clube, cada clube com a sua regra. Qual que é a nossa regra? A nossa regra é a Sagrada Torá. A mesma regra de Yeshua e a mesma regra dos seus primeiros discípulos. A mesma regra de Moisés, a mesma regra de Davi, a mesma regra de todos os reis de Israel, de todos os profetas de Israel, a mesma regra do Messias de Israel e a mesma regra dos seus primeiros discípulos. Nós vivemos conforme Yeshua viveu, nós vivemos conforme Shaul viveu, nós vivemos conforme Kefa viveu, nós vivemos conforme Jacó viveu, conforme todos os discípulos de Yeshua viviam, nós vivemos. Sim. Essa é a nossa regra de fé, a nossa regra de conduta. Óbvio que o assunto é longo, eu não esperava que apenas em um episódio nós conseguíssemos transmitir tudo o que é necessário para vocês, mas eu acho que já abriu aqui um leque de possibilidades para que você possa examinar as Escrituras, e eu deixo aqui uma advertência dizendo assim, Yeshua disse, examinai as Escrituras, porque vocês procuram nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Yeshua disse isso e eu digo isso para você que está assistindo, examine a Escritura, porque ela é a chave da vida eterna. E ela dá testemunho do verdadeiro Messias. Baruch Hashem. Dito isso, passo para o Gabriel fazer as considerações finais, dar os recados finais e agradeço a todos vocês que nos acompanham até esse momento. Baruch Hashem, agradeço ao Rav e a todos que estiveram conosco até o fim desta maravilhosa transmissão ao vivo que nós fizemos aqui do Hatshuvah. Caso você ainda não é inscrito no nosso canal, você que está nos assistindo pela primeira vez, se inscreva. Ative o sino das notificações. Você que já é inscrito, verifique se o sino das notificações está ativado para que você sempre seja notificado quando um short, ou um vídeo, ou uma live for iniciada, você vai receber uma notificação. Você que está assistindo pela primeira vez também, assim que terminar a live, entre no nosso canal, acesse as nossas playlists, acesse a nossa aba ao vivo, onde fica concentrado todas as lives que nós fazemos aqui no canal, para que você conheça mais do nosso projeto. Caso você queira nos acompanhar também no Instagram, @BeitShalom_, Congregação Israelita Beit Shalom, esse é o endereço do nosso Instagram. Caso você queira fazer uma contribuição com este trabalho voluntário que nós fazemos aqui no YouTube, no Instagram e em todas as nossas redes sociais, os dados estão passando na tela e também estão aqui na descrição do vídeo, caso você queira copiar e colar em algum lugar. Você que deseja se tornar aluno do curso Judaísmo Messiânico na Prática, o primeiro link vai te direcionar para uma página onde vai te fazer uma apresentação de tudo que você vai ter acesso a esse maravilhoso curso. Você que deseja ter essa apresentação com todos esses versículos, explicações, linha de raciocínio e imagens que te ajudam não somente a entender, mas ter essa contextualização, na comunidade do Hatshuvah está disponível a apresentação e também esta live que está sendo gravada agora. Então ela vai ser baixada e colocada na plataforma para que você possa assistir livre de anúncios e interrupções e também tenha a possibilidade de baixar e assistir também offline, caso esteja sem internet. Então, que você tenha um primeiro dia de semana abençoado. Nos vemos na programação da semana, então terça-feira e quinta-feira com programação aqui no canal da Sinagoga. Então, shalom, shalom e até a próxima live. Shalom.